Você sabia que um homem levou 100 anos construindo um projeto de Deus e ele salvou toda a sua família? Pois é, a história de Noé é mais atual do que parece. Fica comigo até o final, que você vai entender o porquê. Sou a pastora Rosana Veiga e hoje vamos mergulhar juntos nessa lição poderosa de fé. Ali no livro de Gênesis, no capítulo 6, no verso 8, diz assim: Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Em meio à maldade generalizada daqueles dias, Deus achou em Noé um homem que ainda buscava a comunhão com ele e era um varão justo, reto em suas gerações, e que vale dizer que ele se mantinha distanciado do pecado moral da sociedade ao seu redor. Para ser justo e temer a Deus e resistir à opinião do público, Noé achou favor aos olhos de Deus. Essa retidão de Noé era fruto da graça de Deus nele, por meio da sua fé. A salvação no Novo Testamento, ela é obtida exatamente da mesma maneira, isto é, mediante a graça e a misericórdia de Deus, recebida pelo próprio Senhor pela nossa fé, cuja eficácia conduz o cristão a um esforço sincero para andar com Deus e permanecer separado do pecado. Hebreus 11:7 declara para nós que Noé foi um herdeiro da justiça, que é segundo a fé. O Novo Testamento também vai nos mostrar que Noé não somente era justo, como também pregava a justiça. Quando lemos ali em 2 Pedro 2,5, nos fala assim: nisso ele era exemplo do que os pregadores devem ser. O nosso testemunho de vida, a maneira como vivemos, fala mais do que muitas horas de pregação. Foi isso que Noé praticou. Creu em Deus e em suas instruções. Ele nos ensina que não basta crer, é preciso viver o que cremos. Em Gênesis 6, no verso 14, o Senhor instrui Noé a construir uma arca, dando toda a medida em detalhes e todo o acabamento, medidas de porta, de janela, tudo isso em pequenos detalhes. Só que o tamanho da arca era um tamanho colossal. Imagina que a sua capacidade era de 300 vagões ferroviários, você acredita? Calcula-se que a arca podia comportar cerca de 7.000 tipos de animais. Dizem que a construção da arca demorou por volta de 100 anos. Ali em Hebreus 11:7, assinala para nós que a arca é como um tipo de Cristo, aquele que é o meio da salvação de todos que creem, para livrá-lo do juízo e da morte. Em 1 Pedro 3, 20 e 21, diz assim: todo aquele que crê que quando estamos em Cristo, somos guardados nele. Você crê que quando você está em Cristo, você é guardado nele? Assim como foi na arca, todos que entraram na arca, Noé, seus filhos, sua esposa, as esposas de seus filhos, foram guardados, protegidos do dilúvio na arca naqueles dias. Assim somos nós hoje. Em Gênesis 6:18, o Senhor estabelece um pacto, uma aliança com Noé. Mediante o seu pacto com Noé, prometeu que ele seria salvo do julgamento que ia ocorrer através do dilúvio. Noé correspondeu ao pacto de Deus, crendo nele e na sua palavra. Em Hebreus 11:7, fala que a fé de Noé foi demonstrada quando ele temeu e quando ele construiu a arca e entrou nela. Nós aprendemos com Noé que a arca, ela representa Cristo, o lugar seguro onde somos guardados. E assim como Noé, somos chamados nos dias de hoje a construir pela fé um caminho novo em Cristo Jesus. Em Gênesis 7, verso 1, o Senhor disse a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca,
porque te hei visto justo diante de mim nessa geração. Em Atos 16:31, nos fala sobre o carcereiro, que queria tirar a sua vida e Paulo o impede. Então o carcereiro pergunta a Paulo: o que é necessário para que eu possa me salvar? Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Em Gênesis 7, verso 5, nos fala que Noé fez tudo conforme o Senhor lhe ordenara. Que exemplo de obediência, não é? No verso 6, fala que Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio sobre a terra. O dilúvio foi o julgamento divino sobre toda a terra. Pedro refere-se ao dilúvio para relembrar que Deus outra vez julgará o mundo inteiro nos fins dos tempos, mas agora com fogo. Lá em 2 Pedro também mostra 3,10: tal julgamento resultará no derramamento da ira de Deus sobre todo o pecado, como nunca houve. O Senhor chama todos os que creem em seu Filho Jesus, assim como ele fez com Noé, para anunciar aos não salvos sobre esse dia e insistir para que se arrependam dos seus pecados e se voltem para Deus por meio de Cristo. É muito lindo esse chamamento do Senhor, que é para todos nós nos dias de hoje. Assim como ele chamou Noé para ser protegido pela arca, hoje o Senhor te chama para você se proteger em Cristo Jesus. Se você crer no Filho de Deus, em Jesus Cristo, você entra debaixo da divina proteção do Senhor. Você é convidado hoje a se esconder ali em Cristo Jesus. Noé entrou na arca e Deus cuidou de tudo. O julgamento começou, mas quem estava em obediência estava seguro. Depois da tempestade vem a promessa. Deus nunca nos deixa no meio do caos. Ele sempre prepara um recomeço. Vamos ver como Noé sai da arca e Deus estabelece uma aliança com toda a terra. Em Gênesis 7:7 nos fala: e entrou Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca, de acordo com a instrução do Senhor a Noé. E após 7 dias chegou o dilúvio, e todo ser vivente, homens, animais, tudo que estava fora da arca pereceu. Aprendemos aqui que quando um se posiciona, o Senhor age em toda a família, assim como foi com Noé. Ele creu e obedeceu, e toda a sua família foi salva. Assim aconteceu com o carcereiro em Atos 16:33. Nos fala que ele creu e logo foi batizado, ele e todos os seus. A vida de Noé nos mostra: a família é um projeto de Deus, o quanto ele ama a família. A salvação não é só sobre um posicionamento. O Senhor não quer que ninguém pereça, mas que todos nós e a nossa casa venhamos ter a vida eterna. Toda a família de Noé foi salva porque ele se posicionou, e isso nos ensina que Deus ama a família. Ele deseja que todos nós e a nossa casa sejamos salvos. Que essa mensagem renove a sua fé no cuidado de Deus. E lembre-se, quando um se posiciona, o céu age em toda a casa. E você, já se posicionou em Cristo? Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com mais pessoas, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. E se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal para continuar acompanhando essa série especial, Vidas que Inspiram na Bíblia. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.